Olá! Eu Ai, sou a pera, Alessandra. eu tava aqui assim, Ó, deixa isso tudo rolando que a gente vai precisar desses momentos. Oi, eu sou a Alessandra Araújo, sou formada em licenciatura em dança, trabalho com dança há 11 anos e hoje eu queria te convidar a participar desse momento aqui, de uma conversa, e hoje eu tenho uma convidada muito especial que é a Mel. Seja bem-vinda, Mel, e ela vai se apresentar aqui pra vocês. Bom, gente, eu sou a Mel, também sou formada em dança, sou professora há 7 anos. Meu foco é em danças comerciais. Estamos aqui hoje para contar algumas coisas, esclarecer algumas dúvidas, mostrar a realidade de alguns fatos. Galera, hoje a gente tá aqui pra conversar com vocês. Hoje em dia na internet circulam muitos vídeos de dança com as pessoas dançando. E eu e a Mel, a gente conversando, a gente sentiu a necessidade de falar sobre dança, né? Falar sobre assuntos de dança. Então a gente vai começar hoje com um tema voltado para os docentes dessa área. Eu vou falar da minha experiência como professora de dança nas escolas. Eu trabalho hoje como contrato temporário, sou professora de artes e também trabalho como professora de dança numa escola particular. E pra mim a vivência é o oposto. Eu sou professora de academia de dança, então é uma outra vertente, um outro público, e é daí que a gente vai começar. Então vamos falar um pouquinho sobre a carga horária. Pra mim, o que funciona? Eu basicamente crio quantas horas de trabalho eu vou ter na minha semana, quantas turmas eu vou ter. Claro que isso depende da demanda da academia, das oportunidades de trabalho. Eu não sou a única professora da minha linguagem, então isso também varia bastante, mas hoje o que eu posso dizer é, eu tenho 10 turmas, eu trabalho em 2 academias de dança, então trabalho ali basicamente 22 horas, mais ou menos. Só isso. A dor no corpo grita, mas é uma prática completamente diferente da sua carga horária. Sim. Bom, quando a gente fala de carga horária no âmbito das escolas, a gente já vai para um outro lugar, porque você geralmente já chega com a carga horária pronta, né, quando você é contratado. Então é a primeira coisa que te informa. Sua carga horária é tal, você vai lidar com tantas turmas, com essas pessoas. Então aí a gente já vê uma diferença bem gritante, né? E essas diferenças e semelhanças que a gente quer passar para vocês, né? A diferença de você trabalhar numa escola regular e você trabalhar numa academia, numa escola de dança. Então é isso, assim, esse oposto ele fica bem claro. A escola ela define isso, ela já define a sua carga horária antes da sua contratação, né? E aí é baseado nisso que você é contratado, então geralmente você é pago por hora-aula, ou então, no caso, você é pago por carteira mesmo, assinada e tudo. Eu trabalho como carteira assinada numa das escolas e na outra eu sou contrato temporário. Então eu lido com essas duas realidades diferentes, mas a minha carga horária ela é fixa e estabelecida pelos lugares que me contratam. Eu acho que é bom acrescentar que isso depende muito do profissional. Então, por exemplo, eu tenho 2 turmas da mesma idade, da mesma modalidade, só que eu quis ter essas 2 porque minhas alunas não podiam todas no mesmo horário. Então eu escolhi trabalhar mais, digamos assim, mais para trazer esses alunos. Então, às vezes você vai ver um professor que ele tem uma turma e dá aula 2 horas por semana. Às vezes você vai ver um professor que, assim como eu, tem muitas turmas. Então, eu acho que a gente tem uma liberdade maior, porém muitas outras dificuldades no quesito estabilidade financeira, no quesito estabilidade de uma rotina. Então, são pontos a serem considerados quando você escolhe viver essa profissão dessa forma e não num contrato escolar, né? Digamos assim. Sim, e aí eu já vou puxar para o próximo ponto, que é o público-alvo, né? Porque assim, todos os pontos que a gente trouxe, a gente quer que seja bem no formato de uma conversa, de mostrar para vocês que a gente precisa falar desses pontos para a gente se situar como profissionais de dança. E a questão do público-alvo também é bem diferente nos dois ambientes. Eu também trabalho como professora em estúdios de dança, né? Em academias de dança, dependendo dos lugares eles se intitulam diferentes, mas eu também trabalho nesse lugar. Então eu lido com essa realidade, com esse oposto de realidade. Mas como eu estou aqui para falar da realidade das escolas, o público-alvo das escolas também é definido por onde você é contratado. Porque a escola que vai escolher como que ela quer esse serviço que você forneça. Então, por exemplo, a escola já te fala, você vai atender tal turma, tal coisa. Então, assim, tudo é muito voltado para a escola, né? Você realmente é um funcionário da escola, que é muito diferente quando você desenvolve, não é muito, mas às vezes pode ser diferente, a Mel vai falar bastante sobre isso, quando você trabalha no estúdio alguma coisa, porque às vezes você pode ter uma liberdade maior de você desenvolver o seu trabalho mais voltado para você, então você tem uma autonomia maior.
Falando ainda de público-alvo, eu sinto que eu tenho essa autonomia no sentido de desenvolver o meu trabalho metodologicamente. A gente vai entrar nisso em 8 pontos. Mas a questão do público eu não escolho também. Eu não tive essa oportunidade de escolher nos locais que eu trabalho. A escola que definiu mesmo qual eram as turmas que eu ia pegar, com qual faixa etária eu ia trabalhar. No caso do contrato temporário, você já tem isso quando você é contratado. Você vai para a escola de ensino médio, você vai para a escola de tal coisa. Então eu atuo com o ensino médio na Secretaria de Educação, apesar de ter sido pouco por causa da pandemia, então eu fiquei mais no online, mas eu trabalho com o ensino médio na Secretaria de Educação e trabalho com o fundamental e o infantil na escola pública, ou na escola particular. Particular, tá, gente? Escola particular. E eu acho que é legal trazer uma visão que é o seguinte: o aluno, quando ele procura uma academia de dança, ele tá lá porque ele quer, né? Ele chega, ele já quer fazer aula de dança, e aí ele faz aulas experimentais de linguagens diferentes, faz aula de hip hop, de balé, de street jazz, do que for, até ele se identificar. Então ele se matricula já querendo estar ali. Na escola, a gente tem uma realidade completamente diferente, que você vai ter que lidar muitas vezes com muitos alunos que não queriam estar na aula de artes, que não queriam estar fazendo uma aula de dança, que não se identificam, ou que tem preguiça, ou que não estão nem aí. Então é um público diferente também, e por isso que as metodologias precisam ser adaptáveis, tanto para um quanto para outro. É muito, assim, profissional pensar que você precisa se adaptar a isso. Não adianta eu chegar com a minha aula para os alunos da Alê, por exemplo. E assim como não adianta ela chegar para os meus alunos com uma proposta que ela tem para aula de artes, que é voltada para dança, mas para um público que está trabalhando uma linguagem específica. Então são coisas completamente diferentes, e eu vejo que muitas pessoas tentam fazer a mesma coisa nos dois e acabam se frustrando. Então você aí, professor de dança, se toque, não vai dar certo, se situe. Assim, isso já é muito importante porque eu já pego para esse lugar do conteúdo e linguagem. Quando a gente fala de conteúdo, do que a gente vai fornecer para o nosso aluno, a gente precisa entender o contexto. Então, eu vou pegar essa fala da Mel justamente porque ela disse tudo. Não existe uma forma certa e errada de você dar aula. Isso na minha cabeça nunca existiu. Porque tudo depende da realidade que você está lidando. Então, por exemplo, é igual ela falou, na escola eu lido com pessoas que elas são encaminhadas para lá, às vezes sem a vontade delas, né? Eu lido com crianças, então a criança ela não vai escolher, nossa, eu vou para aula de dança. É o pai dela que escolhe, é a mãe dela que escolhe, é o responsável que escolhe, né? Se ela vai fazer tal aula comigo ou não. Na escola pública, que eu trabalho com artes, aluno não tem nem opção, tá na grade, ele tem que formar, ele precisa daquela aula. Então eu lido com um público que ele não escolhe tá comigo ali. Então o conteúdo e a metodologia tem que ser voltado pensando muito nisso, porque eu consigo estruturar aulas em que eu consiga cativar os alunos a se interessarem pelo conteúdo dentro dessa restrição. Eu não diria nem restrição, né, mas dentro desse contexto de que ele tá ali por obrigação, né? E aí como que nisso eu posso fazer ele se interessar pelo que eu tô falando? Então existe todo um estudo, toda uma pesquisa que eu preciso desenvolver, e assim, eu vejo sempre que essa pesquisa ela não tá pronta. É sempre estudando, é sempre testando, é sempre se reinventando, é sempre pesquiso, aplico, isso deu certo, isso não deu certo. Então isso acontece muito no meu caso, no sentido de dar aula nas escolas. Eu sempre tô pesquisando muito, sempre tô testando, vendo o que dá certo e o que não dá. Às vezes o que eu planejo não dá certo. Muitas das vezes eu penso a aula de um jeito, quando eu vou aplicar, sai de outro completamente diferente. Às vezes foge do controle. E assim, faz parte. Eu gosto de falar dessas dores, desse lado de dificuldade, porque as pessoas romantizam muito. Acham que dar aula de dança, principalmente em escola, é uma coisa uou. E não, gente, dá muito trabalho. A gente precisa de muito estudo, muita adaptação, muito feeling também. Eu gosto muito de falar disso. Você falou de contextos, né? É importante a gente ressaltar que dentro desse universo de escolas e academias também existem 60 mil outros universos. Então, dentro de academias, você vai ter uma academia de dança que foca no público A, né? Uma classe lá em cima, valores da mensalidade, o que eles oferecem, serviço, muito diferente de academias, talvez, mais que peguem um público mais, digamos assim,
eu não quero falar social. Não, mas depende do contexto mesmo, né? Depende do contexto, assim, que tem pessoas mais carentes, por exemplo. Então, a forma como você lida, por exemplo, nas escolas, se você pega um ensino médio numa escola, numa região que tem muito violência, drogas, o seu ensino com a arte, ele vai precisar trazer aquilo ali, sabe? Diferente de uma outra escola que ainda seja pública, mas que seja num outro nível, no meio... A gente tá falando de sociedade, né? Exato. Então, assim, são contextos que precisam ser analisados também quando você tá trabalhando nesse meio. E aí a gente entra numa dificuldade que é, quando você entra na Secretaria de Educação, que é o nosso caso aqui, né, de Brasília, você pode trabalhar tanto em um quanto em outro. Você pode trabalhar numa escola que você vai ter um espelho pra poder fazer aula de dança, ou você vai trabalhar numa escola que você vai ter que tirar todas as cadeiras, que não vai ter espelho, que o chão é todo quebrado. Às vezes que não você, tem nem livro, às você, vezes o aluno não tem estrutura. Então... Que você vai ter que dar sua aula lá no meio da quadra no sol, porque não tem estrutura. Então, é um desafio muito grande, assim, eu admiro quem tá É muito legal você falar esse ponto, Sim. né? Porque a gente fala que a arte ela tem um papel social e político muito grande, né? Porque não tem como você desassociar a arte da realidade. Porque a arte é esse momento que acontece agora, é essa experiência que acontece agora. Então, é uma das coisas que eu tenho levado para os meus alunos na escola. É essa associação de que a arte, ela é a vida, ela é o momento ali. Então, como você ressignifica isso? Então, como você potencializa isso? Como que você entende o fazer artístico na sua rotina? Não tô banalizando, não tô dizendo que tudo é arte, que viver é arte, não é isso. Não. Mas eu tô dizendo que existem maneiras de você entender que a arte, ela tá no momento, ela tá na experiência que você tá vivendo ali. Então, essa experiência, ela lida com todas essas questões, porque a gente vive em sociedade. Então, é um ponto a se pensar. A estrutura que uma escola tem é muito diferente da outra. Eu vivo esse dualismo, assim, sabe? Eu vivo esses extremos demais, porque eu dou aula para uma escola particular que é muito boa, umas escolas, assim, que eu acredito que seja uma das melhores que tem aqui na cidade, e eu lido com a realidade da rede pública, que é outra coisa. Então, eu tenho aluno do ensino médio que, às vezes, ele não tá podendo estudar porque ele precisa trabalhar para se sustentar. Então, são várias coisas, sabe? E como que a gente vai falar de arte dentro desse contexto? Então, entende que o conteúdo, ele sempre vai ser muito importante, mas eu já vou até puxar um outro ponto que a gente estava conversando e que a Mel também vai falar mais um pouco, que é sobre metodologia. Eu sou uma pessoa que hoje eu acredito que conteúdo é muito importante. Mas se eu não souber aplicar esse conteúdo, se eu não tiver uma boa metodologia, se eu não tiver esse olhar do contexto onde esse conteúdo pode se encaixar, não vai adiantar de nada. Não adianta eu vomitar conteúdo, não adianta eu falar do que é, se eu não souber como, se eu não relacionar o aluno com a experiência que ele tem, com a vivência dele, se eu não trazer essa conexão, sabe? Os conteúdos, eles são muito diferentes, né? Nas academias a gente vai focar em linguagens específicas. Sou professora de estileto e de street jazz, as minhas aulas vão trabalhar somente isso. Acho que na escola você precisa trabalhar o geral, trabalhar outras vivências que muitas vezes nem vão entrar nessas linguagens específicas. Muitas vezes, por exemplo, a Lê é das urbanas, então, tipo assim, quantas vezes você sentiu que você colocou isso da forma como você queria na escola? Talvez não tanto quanto é possível numa academia. Então, como professora, eu falo assim, a minha metodologia, ela foi criada justamente pensando nesse público, mulheres que querem se sentir bem consigo mesma, que estão ali pagando uma mensalidade para ter aula 2 vezes por semana, para se olhar no espelho, para ter essa relação com as pessoas, é outra vivência. Na escola as pessoas estão ali pela escola e digamos assim que a arte, ela é uma consequência, e essa consequência, ela vem do que o professor propõe, da forma como ele propõe. Isso tem tudo a ver com você ser didático, você ter uma metodologia específica para que funcione e que se adapte. Ser professor, gente, não é simplesmente vomitar as coisas, né? Que nem você falou. É muito além. Seja na academia, seja na escola, isso é algo em comum entre os dois, eu acho. A gente tem que estar sempre atrelado a entregar a arte da melhor forma e trazer a individualidade de cada um. E eu acho que isso é um outro ponto interessante. Em academia a gente consegue trabalhar muito mais a individualidade, porque eu tenho numa turma 5 alunas, 6, do que ter 40 em sala de aula. Exato. E assim, eu já vou entrar no outro ponto, porque eu acho que assim, fica também uma dúvida pra você que tá assistindo, que é, mas além, então o que você dá nas escolas? Tipo assim, de fato, vamos pro prático, o que você
faz na escola? E, gente, eu tenho muita liberdade de trabalhar na escola que eu trabalho com dança, que é a escola particular. Eu tenho muita liberdade lá dentro, graças. Eu fui contratada pela escola e tudo, a escola define quais turmas que eu vou pegar e tudo, mas no sentido de conteúdo, de metodologia, ninguém nunca chegou pra mim e falou, você vai trabalhar assim e assim. Eles me deixam muito livre pra isso, o que é muito bom, porque eu consigo estruturar uma forma de trabalhar. Então hoje eu tenho um conteúdo, né, eu estabeleci não um conteúdo, eu tenho vários conteúdos que eu estabeleço e eu vou passando pras crianças, pra tudo, coisas que eu considero importante. É muito diferente na academia, porque eu não consigo não consigo aprofundar numa estética de dança, no estilo de dança. Primeiro porque não é o foco. Eu preciso pensar que a escola ela tem uma função pedagógica, ela não tem uma função técnica, ela não tem uma função de formação, o que já diferencia muito da academia. Quando você está na academia, querendo ou não, você busca uma formação técnica. Então, a pessoa que está ali, vamos pegar o exemplo, né, de uma criança. Uma criança vai fazer aula, sei lá, de balé. Vamos pegar esse exemplo que é o mais comum. Quando a criança faz aula de balé numa academia de dança, ela tá buscando uma formação. O pai e a mãe tá buscando uma formação para a criança para que ela evolua naquilo e para que ela se forme bailarina, no mínimo. Pelo menos é o que eu acredito, né? E aí, na escola, esse papel é um pouco diferente. Porque na escola, o balé, ou as danças urbanas, ou a estética que a escola vai fornecer, vai ter uma função pedagógica. Então, todos os conteúdos e tudo que eu proponho na escola é voltado para uma socialização, é voltado para o lado da criança desenvolver criatividade, da criança melhorar a coordenação motora, do adolescente, né, no caso que eu também pego turma de adolescente, entender mais sobre ele mesmo, né, então é um papel reflexivo também, entra no que a gente falou sobre o papel social e político da arte, então assim, vai muito por um lugar onde o conteúdo é importante, mas a metodologia, como eu passo esse conteúdo, é mais importante. Né? Eu foco muito nisso, eu foco muito em como eu vou passar cada coisa. Então a gente desenvolve alguns jogos, eu trabalho muito jogos com ele, né? Memorização, melhorar a coordenação motora, enfim, várias coisas. Não né? que na academia tudo isso também não seja feito, né? A gente também trabalha todo esse lado, coordenação, jogos, socialização, mas a questão é que são objetivos diferentes. Quando você trabalha tudo isso na escola, você está pensando no desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente para a vida dele, digamos assim. E na academia eu acho que é muito mais focado em estamos desenvolvendo aqui essa dança para esse aluno. Exato. Então, é o foco. Sim. É isso. A academia tem um foco, né, direcionado para a linguagem específica. Sim. E a escola direcionada para a vida. Sim. E o que aquelas aulas ali vão servir na vida daquele aluno. Muito mais importante do que executar o movimento. Sim. Enfim, tem muitas coisas que se entrelaçam, sim, né? Sim. Muitos objetivos, porque a dança é isso. A dança ela tem certos fundamentos, sim, que elas vão chegar para todos, mas são diferentes objetivos, sim, diferentes contextos, e é isso. Não, eu falo que são medidas, né? Por exemplo, uma coisa não vai anular a outra. Quando a gente fala de dança na escola, a gente vai, não é favorecer, mas querendo ou não, a gente vai pender para um lado mais que ele é pedagógico. Mas não quer dizer que o lado técnico seja comprometido. A gente também trabalha técnica, eu também trabalho técnica com os meus alunos. Técnica de quê? Dentro do que eu achar necessário para eles. Então, é isso, eu vou encontrando contexto. Por exemplo, eu trabalho com a criança ali na escola particular e tudo mais, dou aula de dança para ela. O que eu posso levar de técnica que eu acho importante? Né? O que eu posso trazer das danças urbanas de técnica que pode ser importante para ela? E aí que tá, muda o objetivo. Eu uso da técnica para desenvolver uma ferramenta pedagógica. E aí tem coisas que na academia pode ser diferente. Você pode usar o contrário, ou vice-versa, enfim. Então, assim, os dois lugares a gente tá trabalhando a mesma coisa, mas em contextos diferentes, em medidas diferentes, em relações diferentes, né? E acho que é isso, né? Chegamos ao ponto. Chegamos. Se você não entendeu, volte aqui. Volta aí. Não, mas é uma abertura de diálogo, assim. A gente tá aqui conversando com vocês, abrindo o que a gente pensa. Sim. E ao mesmo tempo já vem novas ideias, novos pensamentos. Sim. Então não estamos aqui para concluir nada e dizer que é assim. Então estamos aqui para trocar. Inclusive, se você tem alguma vivência, seja na academia, seja nas escolas, comenta aqui embaixo pra gente saber, pra gerar esse diálogo, pra todo mundo se sentir abraçado de certa forma, porque a gente tá aqui pra esclarecer e também te ajudar do lado daí. Exatamente, Mel, disse tudo. E eu já vou puxar pro último ponto, que a gente vai falar sobre expectativa versus realidade. Só pra mostrar pra vocês que assim como esse vídeo, a gente espera uma coisa e vai sair outra. E assim na vida, né?
Eu gosto muito de falar desse ponto porque a vida é isso. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que tento me planejar bastante diante do que eu faço, porque o que eu faço já não é muito fácil, né? A gente que é professor, a gente sabe que essa profissão exige muito da gente o tempo todo, porque é uma profissão que está conectada com os nossos ideais, com a nossa visão de mundo. Então, eu me cobro muito como professora, eu me organizo muito, eu planejo bastante. E mesmo me planejando, não sai do jeito que eu quero. Então imagine se eu não planejasse, minha gente. Então assim, expectativa versus realidade, sempre que eu falo sobre isso, me vem de um lugar de aceitação. De eu entender que, às vezes, eu fazer as coisas é melhor do que ficar esperando o momento certo pra fazer elas, sabe? Aquela velha frase clichê de feito é melhor do que perfeito, é por isso que esse vídeo tá aqui agora. Porque a gente acredita que fazendo esse vídeo, a gente tá jogando pro mundo algo. É melhor do que a gente ficar especulando as ideias em casa e ficar esperando acontecer. Então eu sou uma pessoa que, principalmente de um ano pra cá, eu aprendi muito a chegar e fazer, mesmo que eu não estivesse pronta 100%. E eu acho que ser professor é isso. É você estar se preparando ali, você saber que você não está 100% o tempo inteiro, mas você continua fazendo, você continua buscando, você continua estudando, você continua testando. Então a expectativa versus realidade na minha vida é isso, assim. Eu sempre planejo, eu sempre penso, eu sempre me organizo. E quando eu aplico para a realidade, às vezes eu alcanço um resultado bom, tipo, perto do que eu imaginei, e às vezes não. Tá tudo certo. Eu preciso estar fazendo, eu preciso estar testando, eu preciso estar jogando isso pro mundo para que as coisas aconteçam e fluam, sabe? Então... E esse ponto eu acho que vale para todos os professores, independente de aonde eles trabalham. Então, você sempre vai ter que ter uma carta na manga ali para lidar com imprevistos. Vou falar uma coisa que acontece muito comigo. Por exemplo, eu preparei uma aula específica para uma turma específica de 10 pessoas, onde elas vão trabalhar em duplas, e aí chega um aluno experimental. Então, assim, é um exemplo de uma expectativa realidade. Você vai preparar aulas e aí pode ser que chegue um aluno novo, ou então você vai preparar uma aula super avançada para os seus alunos que já são mais avançados, e aí vai ter alguém que tem mais dificuldade, e aí você lida com isso. Então chegar em uma sala de aula não é, e aí falando especificamente de academias, que é o que acontece muito no meio das danças urbanas, não é você chegar, passar uma coreografia, quem pegou, pegou, quem não pegou foi embora e pronto, e acabou. Não, tipo assim, você vai ter que lidar com isso. Se você tem um aluno que tem tempo de aprendizado mais lento do que outro, como que você faz? Se você tem um aluno que tem uma limitação física, uma limitação mental na sua sala de aula, como que você vai lidar com isso? Então não é simplesmente cheguei, passei, todo mundo tá dançando lindo, que é o que a gente vê nos vídeos, no Instagram, em tudo. Então essa é uma expectativa que geralmente não acontece. E quando acontece, massa. E quando não acontece, massa também. Porque sempre dá certo no final. Então a gente consegue, assim, a gente que sabe, né, estuda e se adapta pra que isso aconteça. Com certeza. E esse ponto foi bem legal, porque a gente tende a pensar que uma sala de aula, principalmente com dança, ela tem que ser homogênea, ela tem que ser padrão. Todo mundo tem que estar fazendo tudo junto, né? Isso vem de uma ideia meio do tecnicista mesmo. Sim. Porque eu fui formada nesse lugar. Fui formada num lugar de grupo, de padrão, de todo mundo dançar igual. A gente acha que é isso. Eu, pelo menos, como vim de grupo, eu achava que a experiência do grupo ela era aplicável à experiência de dar aula. E isso é muito diferente, porque o grupo é um lugar... A sala de aula da academia e da escola é muito diferente. Então a gente tem que pensar primeiramente que o nosso público ele já é heterogêneo, ele já vai ter... Cada um vai ter suas demandas ali. E lidar com isso já é muita coisa. Então imagina só, né? Então a Mel falou muito bem sobre isso e eu só queria ponderar isso, tá? Pensem sempre que a sala de aula ela é um espaço heterogêneo. Você vai lidar com pessoas diferentes, com demandas diferentes, com níveis diferentes. E você pode organizar ao máximo, mas mesmo assim isso vai acontecer, porque as pessoas são diferentes e elas têm sua individualidade, né? Eu acho que outro ponto de expectativas e realidades é você pensar assim: se você é um bom professor, você vai estudar muito, você vai trabalhar muito, você vai produzir muitas coisas legais, você vai mudar a vida de pessoas, mas nem sempre isso vai ser reconhecido pela direção da escola, pelos chefes, enfim, porque muitas pessoas ainda não entendem esse reconhecimento da arte, o reconhecimento do que está por trás da sala de aula. As pessoas acham que ser professor é só aquele momento que tá ali, quando não. Às vezes a minha aula de 1 hora, eu levo 4 horas para preparar, para pesquisar, e fora uma vida toda estudando. Então, assim, não espere que você vá ser sempre muito reconhecido na medida justa, porque isso no meio da dança ainda é
uma realidade muito fora das nossas expectativas. E a grande questão é por que a gente não tem esse reconhecimento, né? A gente tá conversando muito sobre isso e a gente chegou a algumas conclusões. Eu acho que não cabe a gente falar nesse vídeo, né, agora. Fala aí você. Mas fica esse questionamento aí pra você, pra que a gente entenda, né? Porque lidar com dança também é falar sobre mercado. Qual é o nosso foco, né? Enquanto profissionais da dança que formam pessoas, que se preocupam com isso. Eu acho que a gente tem que focar nisso. Tipo, quais são os resultados que a gente tá tendo na vida das pessoas, sabe? Não necessariamente ficar esperando o reconhecimento, às vezes das próprias pessoas da dança, sabe? Eu acho que nesse meio existe muita competição, existe muitos fatos que não vem ao caso falar aqui, mas sempre foca você como professor em seus resultados estão sendo positivos, as pessoas que estão dançando com você, elas estão tendo uma mudança de vida na forma como elas mesmas se enxergam, então vá nesse quesito, não tenha uma expectativa que isso vá vir de cima, veja a sua realidade e fique feliz e trabalhe para criar isso. Bom, e isso, um ponto bem bacana que a gente conversou sobre expectativa e realidade é a gente pensar o mercado, porque a Mel falou nisso, me vem muito a questão de aceitação. A gente que trabalha com arte, principalmente com a dança, a gente está no ápice da desvalorização. Porque dentro das linguagens artísticas, a dança ainda assim é a mais valorizada. Se você fala de um músico, se você fala de um artista visual, se você fala de um artista plástico, ele ainda tem um pouquinho mais de reconhecimento do que a dança. E a gente sempre conversa se esse ponto não é a gente que tá pecando também, sabe? Mostrar, tipo, a comunidade artística dançante, o que falta, sabe? O que falta pra gente se valorizar e mostrar isso pras pessoas. Mas enfim, isso é um outro ponto. E a grande questão que eu quero falar é que como mercado, essa aceitação, ela vai ser bem difícil. Então isso entra em expectativa e realidade, assim. A gente já é muito desvalorizado. Então é necessário que a gente tenha essa consciência pra gente entender que o nosso trabalho é árduo. Ele é muito árduo. Ele é, tipo, muito árduo em várias camadas. Sim. Então, mas assim, gente, é muito bom. Se você gosta, se você é profissional da dança e tá aqui, você vai se identificar. Você ama. Aqui pra isso. Mas não dá só pra gente romantizar. Não dá só pra gente dizer aqui que tá tudo bem, que é isso. A gente ama o que a gente faz, e é por isso que a gente tá aqui. Mas a gente precisa falar dessa lacuna, né? Dessa lacuna que é você esperar que o mercado te reconheça e lá no fundo ele não te reconhecer. Porque na realidade é um mercado novo, é um mercado que tá em ascensão. E o mercado também é a gente, né? Somos nós. A gente tá fazendo um mercado de dança. Então, de fato, o que a gente tá fazendo pra que esse mercado cresça, pra que ele não cresça. E o que não então, tá todas as nossas ações hoje, elas estão permeando nisso, né? Elas vão gerar coisas futuras, então isso é bem importante da gente pensar. E pra finalizar essa questão de expectativas e realidades, vou falar algumas coisas rápidas, assim. Não pense que formado em dança você já vai sair, já vai ter seu emprego. Não pense que a faculdade de dança vai te formar professor e pronto, você já vai estar ali preparado. Não pense que porque você conhece todo mundo, porque você tá no meio, o seu trabalho é bom e isso vai gerar renda, e vai gerar turma, e vai gerar alunos. Então, existem muitas expectativas e realidades dentro desse meio. Acho que hoje a gente focou bastante na escola versus, né, o universo da academia, mas comentem aqui embaixo pra gente, é super legal essa troca, nós estamos aqui justamente pra isso, pra gerar um ambiente de troca sobre esse tema, sobre outros que podem vir a partir dele, então espero que vocês tenham sentido daí tudo que a gente quis dizer, espero que não tenha gerado nenhuma confusão. Como eu falei antes, estamos aqui para falar das nossas experiências, então a sua visão pode ser outra e tudo bem, acrescente. Tô super feliz. Encerre falando como o youtuber faz. Como o youtuber faz. Vai, é a sua estreia, aproveite. Gente, é muito legal essa fala da Mel, assim como todas, né? Por isso que eu convidei essa pessoa maravilhosa aqui. Mas é pra dizer que a gente se colocar nesse lugar é a gente entender que a gente tá no lugar de aprendizado. Sim. E isso é um dos pontos que eu sempre entendi como professora. Eu nunca posso parar de aprender. Então não tem como eu ensinar se eu não estiver no lugar de aprendiz. E isso é a minha filosofia de vida. Então, estando aqui diante dessa câmera, eu tô aprendendo muito. Porque eu não sei lidar com isso, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Então, me colocar nesse lugar de estar aprendendo, de tô aqui pra aprender, pra mim é um grande desafio. Tanto que você que tá assistindo, você pode ter mais experiência que eu, você pode acrescentar mais coisas. Mas é importante que a gente jogue isso pro mundo, pra que você troque com a gente também. Então, é isso. É mais uma vez pra reforçar que esse vídeo não é um vídeo pra dizer o que é certo e errado. A gente trouxe a nossa opinião diante das nossas experiências, como
eternas aprendizes aí de dança. E é isso. E é só pra agradecer você mesmo por estar aqui, por ter assistido até o final. Deixe seu comentário, deixe o seu like. Isso vai ajudar bastante. E vem muita coisa por aí, né, Mel? A gente não sabe aonde aponta, mas podia saber. Deixa o seu like. Isso vai melhorar, sim, sabe? Mas é isso. Deixa o seu like, seu comentário. Sim. E segue a gente nas redes sociais, Exato. né? No Instagram, vai estar aí na descrição. Eu também tenho meu canal do YouTube, onde eu falo sobre as minhas experiências, faculdade, dicas, enfim, estamos aí pra nos acrescentarmos. Segue nós. Exatamente. Siga a gente, acompanhe, porque tem muita novidade por aí. Um beijão. Tchau. Tchau.